veio aí mais expressiva, deu uma refrescada, mas a gente está no período de verão em que muita gente toma sol, vai caminhar, vai pra piscina, pra praia. Sim. E muitas vezes sem a proteção adequada. E aqui em Campinas, olha só, tem um alerta em relação ao câncer de pele, isso porque tem um projeto piloto que usa a inteligência artificial para detectar lesões suspeitas na pele. Isso acontece justamente em uma das piscinas aqui da cidade. Sobre isso a gente conversa agora com a doutora Débora Cury, ela que é médica oncologista, vai explicar pra gente essa novidade. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, doutora, a participação e como funciona, né, o uso desse aparelho. É um projeto piloto ainda, uma tecnologia nova, né, mas como que isso é utilizado justamente para detectar o câncer de pele? Olha, é um aparelho muito simples, né, acoplado ali no celular, e é muito interessante porque a gente consegue ter a facilidade de acesso ao pessoal nas piscinas e detectar alguma lesão suspeita. Automaticamente isso é enviado para um dermatologista que foi treinado para fazer a análise das imagens e selecionar aquelas lesões suspeitas para que sejam direcionadas para eventualmente uma biópsia e um diagnóstico, e assim poder dar sequência para o tratamento adequado. Pode explicar para a gente, doutora, como funciona esse aparelho, como é que ele realiza esse diagnóstico? Certo, então é um software que foi desenvolvido, né, pela PrevLife, e em parceria aí com a PrevLife nós fizemos um treinamento com 2 dermatologistas parceiros, o Dr. Antônio e o Dr. Gabriel Pérez, o Dr. Antônio Gomes e o Dr. Gabriel Pérez, e dessa forma eles ficam à distância, né, nós temos algumas pessoas que estão direcionadas ali para fazer o fluxo em loco nas piscinas, e com esse aparelho celular mesmo, é feito um registro da imagem selecionada. Então o indivíduo que foi, né, selecionado ali no ambiente, na piscina, ele vem para uma análise nesse aparelho celular, e com o registro dessa imagem pelo aplicativo, o dermatologista consegue analisar as características da lesão como se fosse uma dermatoscopia, que é aquele procedimento que é feito em ambulatório. E aí a gente está falando de qual tipo de lesão, né, doutora? Porque o aparelho, sim, ele identifica que é uma lesão suspeita, mas muitas vezes a olho nu, pra gente ali, às vezes é uma manchinha na pele, é uma pinta, é algo que a gente considera normal, passa despercebido, né? Que tipo de lesão aí a gente está falando? Nós podemos falar dos carcinomas e dos melanomas, principalmente, né? O carcinoma de pele, né, o carcinoma basocelular, o carcinoma escamocelular são os mais comuns, ao passo que o melanoma é a lesão mais grave de pele, né? Então, o melanoma ele tem uma característica geralmente enegrecida, apesar de que isso não é obrigatório, tá? Então, uma lesão, às vezes, hipocrômica, que a gente fala, que é uma lesão não tão pigmentada, ela pode ser um melanoma, mas não é o mais comum. O carcinoma basocelular, em geral, ele tem uma característica mais perolada e às vezes alguns vasinhos, que é o que a gente chama de telangiectasias. Enquanto o carcinoma escamocelular pode estar mais relacionado com úlceras, lesões mais crostosas, né, vegetantes. Então é muito interessante porque a gente consegue diferenciar essas lesões muitas vezes pelo exame clínico, mas o que confirma mesmo é a biópsia. Doutora, aí depois de identificar, né, com a biópsia, claro, primeiro usa a inteligência artificial, depois chega a biópsia, qual que é o encaminhamento, né, para o tratamento do paciente? Porque quando a gente fala de câncer também, as pessoas às vezes devem achar que o câncer de pele é mais simples que outro, e não é, né? Ele é igual qualquer tipo de câncer, quanto antes diagnosticado, mais possibilidade de ter cura, né? Então, como que faz depois da identificação? Como é esse encaminhamento? Perfeito. Então, isso foi algo que até freou já alguns projetos sociais em muitas ocasiões, porque muitas vezes selecionar, né, a lesão suspeita, fazer o diagnóstico é uma etapa relativamente viável do processo. Agora, direcionar isso para um tratamento adequado é uma responsabilidade a partir do momento que a gente fez o diagnóstico, concorda? Então, foi feita uma parceria com o Hospital Mário Gatti, e dessa forma as lesões identificadas serão direcionadas a partir do momento que o diagnóstico for firmado para tratamento no Hospital Mário Gatti.
Doutora, por que esse ainda é um projeto piloto, né? Essa tecnologia, ela é de fato nova? O que falta até para que isso seja ampliado para utilização tanto na rede pública quanto na rede particular também? Eu acredito que seja importante alguns incentivos, né? Essas parcerias com a prefeitura, com eventualmente aí parceiros que possam disseminar a aplicação, o uso desse tipo de tecnologia. Nós já temos alguns estudos em andamento, né, determinando a eficácia desse projeto, e acho que fazer estudos, né, mas eventualmente avançar com esses estudos, divulgar esses dados, seria importante para a gente ter dados robustos quanto à eficácia e segurança do projeto. Então, a gente tem o objetivo de depois documentar tudo isso, deixar publicado, né, a nossa experiência. É muito importante esse compromisso com a ciência, que a gente possa disseminar esse tipo de conhecimento e esse tipo de ferramenta para facilitar, para agilizar o diagnóstico, né, permitindo que a maior parte da população, tanto do SUS como da saúde suplementar, consiga ter seu diagnóstico precoce, como vocês bem pontuaram, que é a ferramenta principal para a gente atingir a cura do câncer, é realmente a gente aumentar esses diagnósticos precoces na fase inicial da doença, onde a chance de cura é maior. Doutora Débora, aí você até explicou alguns, né, o melanoma, o carcinoma, mas quais são os tipos assim mais comuns de câncer de pele? Perfeito, mas os mais comuns são o basocelular e o escamocelular, né? O melanoma é uma doença mais rara, mais agressiva, no entanto, mais rara. No caso, assim, da gente pensar, né, de uma forma sistemática, como que a gente poderia pensar no diagnóstico dessas lesões, a gente segue muitas vezes a famosa regrinha do ABCDE. Então, a gente tem o A de assimetria, né, o B de borda, o C de cor, o D de diâmetro e o E de evolução. Então, o E, ele está relacionado com aquelas lesões que vão aumentando de tamanho ao longo do tempo, uma ferida que não cicatriza. Então, é uma característica interessante. O diâmetro, para ser observada, o diâmetro é quando é aquela lesão que realmente ela tem um tamanho maior do que 5 milímetros, não parece ser apenas um pequeno nevo. A cor, é claro, a cor mais enegrecida chama atenção, mas também quando a lesão tem várias cores, não tem só uma cor, tem uma coloração heterogênea. A borda também, quando é uma borda mais heterogênea, mais irregular, mais especulada, ou até uma borda mais borrada, né, não tão bem definida. E a simetria, quando um lado não se parece com o outro. Então, a gente tem uma lesão mais tortuosa de um lado, ao passo que ela é mais retilínea do outro. Então, é interessante estar atento nessa regrinha e, às vezes, procurar ajuda quando identificar alguma lesão suspeita. Bom, tá aí sinais de alerta, então, lembrando que esse projeto piloto que usa também a inteligência artificial para tentar identificar, né, essas lesões suspeitas acontece nas piscinas municipais. Tem os exames então agendados para amanhã, para o dia 19, dia 21, e aí são vários locais. A gente vai disponibilizar essas informações também no portal da CBN, mas agradeço muito aqui a participação da doutora Débora Cury, ela que é médica oncologista, trazendo para a gente essas informações. Doutora, boa tarde para você, bom trabalho. Uma excelente tarde, um bom programa para vocês e obrigada até aqui. Fico à disposição para uma próxima. Muito obrigado, doutora. Agora 3h26.